Olá, turma S1 do curso técnico em segurança do trabalho, disciplina HST, ou higiene e segurança do trabalho, melhor a gente chamar de HST, né? Então, portanto, hoje a aula 02 dessa disciplina que eu acabei de falar um pouco sobre os conceitos iniciais sobre higiene e segurança do trabalho. Conceitos esses que são importantes para o entendimento no decorrer da disciplina. Alguns conceitos que serão importantes para facilitar o entendimento da disciplina ao longo do semestre. Beleza? Então vamos lá, aula 02 HST. Como já foi dito, tema da aula, conceitos iniciais da HST, alguns conceitos pertinentes à disciplina. Inicialmente, irei definir o que seria higiene ocupacional, né, de acordo com essa associação, né, IOHA, que é Associação Internacional de Higiene Ocupacional, né, está em inglês. Enfim. Pessoal, primeiro vou definir o que significa a palavra ocupacional. É interessante que a turma do S1 aprenda alguns conceitos. Antes de eu falar o que seria a definição de higiene ocupacional, afinal, o que é ocupacional? Bem, na área da saúde e segurança do trabalho, ocupacional significa trabalho, ok? Ambiente ocupacional, ambiente de trabalho. Higiene ocupacional, higiene no local de trabalho, ok? Então, portanto, a palavra ocupacional, do ponto de vista da saúde e segurança do trabalho, significa local de trabalho, algo que tem a ver com o ambiente de trabalho. Então, portanto, essa associação aí define higiene ocupacional como sendo o quê? A disciplina de antecipar, reconhecer, avaliar e controlar. Atenção a essas quatro palavras: antecipar, reconhecer, avaliar e controlar. Riscos para a saúde no meio ambiente de trabalho, por isso a palavra ocupacional, ambiente de trabalho, né? Com o objetivo de proteger a saúde e bem-estar do trabalhador e proteger a comunidade como um todo. Primeiro conceito aí, a primeira definição do que seria higiene ocupacional de acordo com essa associação internacional aí, seria essa aí, ó. Antecipar, reconhecer, avaliar e controlar riscos que estejam no ambiente de trabalho de um determinado empregado, de um determinado trabalhador. Aí abaixo eu trouxe o fluxograma para facilitar o entendimento que foi dito acima. Antecipar, reconhecer, avaliar e controlar, né? Todos estão interligados, né? Todos são dependentes um do outro. Dando sequência, ele define, de acordo com a associação IOHA, cada ponto, cada palavra que eu acabei de falar para vocês, né? Antecipar, reconhecer, avaliar e controlar. De acordo com essa associação, o que seria antecipação do ponto de vista da saúde ocupacional, do ponto de vista da higiene ocupacional? Envolve identificar os riscos potenciais no local de trabalho, ou seja, no ambiente de trabalho, antes que eles apareçam. Geralmente isso é muito difícil de ser feito, né? Você antecipar um risco, antecipar uma possível consequência de gerar um acidente de trabalho. É muito complicado. Por exemplo, nessa imagem aí, ó, existem alguns riscos potenciais no ambiente de trabalho, no local de trabalho desses funcionários aí, de uma empresa aparentemente de energia, né? Energia elétrica. Quais são os riscos potenciais de acordo com essa imagem que está sendo mostrada aí? Tem o risco de queda, né? Trabalho em altura. Existe uma norma regulamentadora, a NR 35, ok? Que trata especificamente sobre trabalho em altura. E de acordo com essa NR, quando se fala em saúde e segurança do trabalho, trabalho em altura é aquele que é feito, né? Que é realizado a partir de 2 metros de altura do piso, né, onde haja risco de queda. Então, se algum funcionário trabalhou acima de 2 metros, de acordo com o NR 35, considera-se trabalho em altura. E é claro aí na imagem que eles estão acima de 2 metros, ou seja, trabalho em altura, e um dos riscos potenciais que é apresentado nessa imagem aí é justamente o risco de queda, ok? Risco de queda. Outro risco potencial que é apresentado na imagem, que pode acontecer, né, pode ser acometido pelos trabalhadores aí, é o risco de choque elétrico. E existe também uma norma regulamentadora específica sobre esse tema, né, sobre energia, NR 10, especificamente sobre instalações e serviços com eletricidade, NR 10.
E também, de acordo com a imagem, um risco potencial, além do trabalho em altura, risco de queda, né? Também tem o risco de sofrer uma descarga elétrica e, consequentemente, um choque, né? E pode ser até que mate. A gente sabe, dependendo da tensão, né, da carga que o trabalhador é exposto, pode ser que até que ele morra com essa descarga elétrica, né, de acordo com a voltagem. Qual outro risco potencial que é apresentado aí na imagem? Trabalho em altura, risco de queda, né? Pode ser também o vento, né? Um vento muito forte, que consequentemente pode gerar uma queda. Enfim, quem foi meu professor presencial, né? Sempre quando eu colocava umas provas e atividades, eu sempre gostava de colocar esse tipo de questões. Que tipo de questões? Sempre eu colocava algumas imagens, como por exemplo essa, e a partir dessas imagens, os alunos eles iam interpretar a imagem, iam identificar quais são os riscos potenciais, como eles poderiam antecipar, avaliar o risco, controlar o risco, enfim. Era mais ou menos essa a minha forma de trabalho, né, quando era presencial. Agora nessa nova metodologia, né, aulas remotas, ficou um pouco complicado fazer isso, né? Mas quem foi meu aluno aí em presencial sabe que eu gostava muito de fazer essas questões. Pessoal, percebe que também na imagem a gente tem alguns cones, ok? Esses cones aí são para isolar a área, né? Só quem pode exercer essas atividades são trabalhadores capacitados, né? Trabalhadores qualificados. Por isso que a área possui esses cones aí para isolar a área. Que essa área não pode, por exemplo, a criança ali está jogando bola né, abaixo do pessoal aí que está trabalhando com energia elétrica de alta voltagem, pode ter certeza, né? Então, pessoal, de acordo com a primeira definição do que seria higiene ocupacional, tem a primeira aí que é antecipação, que é muito difícil de ser feito, né? Que é identificar os riscos potenciais com antecedência. Ainda de acordo com a associação, outro item que eu falei para vocês que eram para ter atenção, né? Antecipação, o próximo, reconhecimento. Envolve identificar o risco potencial que um agente químico, físico ou biológico ou uma situação ergonômica adversa que representa danos para a saúde. Pessoal, quando se fala em saúde e segurança do trabalho, existem os agentes químico, físico ou biológico. Vocês vão ver isso com mais detalhes mais à frente, em outras disciplinas. Eu acho que inclusive até no S1 agora em legislação a professora pode ser que aborde algo sobre isso aí. Ok? Então, quando se fala em saúde e segurança do trabalho, existem agentes químicos, físicos ou biológicos. E também existe uma situação chamada ergonomia, quando ele está falando ali, ou uma situação ergonômica adversa. Vocês vão ter uma disciplina no S3, salvo engano, que também vai falar sobre ergonomia. Ok? Uma disciplina específica sobre ergonomia. De forma bem resumida, o que seria ergonomia? Trata da postura do trabalhador no local de trabalho. Ok? Na verdade, a ergonomia trabalha como? O local de trabalho tem que se adaptar ao trabalhador e não o inverso, né? O trabalhador tem que se adaptar ao local de trabalho. Mas infelizmente a gente sabe que infelizmente acontece isso, né? Geralmente é o trabalhador que tem que se adaptar ao local de trabalho. Mas o correto, de acordo com a NR17, né, que fala sobre ergonomia, o local de trabalho tem que se adaptar, né, ao trabalhador. Como por exemplo, cadeiras reguláveis, né? Cadeira que regula a altura, a posição aqui do antebraço, a parte aqui da lombar, né, da coluna, que passa muito tempo exercendo suas atividades sentado, tende a ter essa dor lombar, né? Tem que ter um apoio da cadeira, tem que ter uma cadeira específica para aquele trabalhador, uma cadeira toda regulável. Geralmente não é isso que a gente encontra no local de trabalho, até porque essas cadeiras são caras, mas não são baratas, né? E o empregador, a gente sabe, não quer ter gasto com isso. Geralmente os empregadores, né, os empresários só pensam em lucro. Então, portanto, o segundo item aí é o reconhecimento. Identificar os agentes químico, físico ou biológico. Tem uma imagem aí para tentar representar o que foi dito aqui do lado esquerdo. Uma situação acima, né, várias situações não conformes, né, irregulares. Tem um trabalhador ali cheio de chaves, ali óleo no chão, o cara usando ali aquela máquina, né, empilhadeira, né, em alta velocidade, que não pode também. Ninguém está usando EPI, ninguém está usando luva, capacete, ninguém está usando nada aí, né? E a parte de baixo, o cara está com sono ali, ó, está dormindo, está trabalhando e está dormindo, a lixeira jogada no chão, ambiente
né? Sujo, um ambiente desorganizado também não é ideal quando se fala em saúde e segurança do trabalho, que pode proporcionar, né? Pode aumentar a probabilidade de acontecer um acidente de trabalho aí no ambiente de trabalho, como por exemplo essa imagem. E aí tem vários exemplos de agente químico, né? Graxa, por exemplo, agente físico-biológico, né? Físico é uma iluminação inadequada, um ruído excessivo, por exemplo, beleza? E biológico, bactérias, fungos, vírus, né? Agora a gente se fala muito em vírus devido a essa pandemia aí, né? É um exemplo de um agente biológico. Terceiro item, antecipou, reconheceu e agora avaliar, né? Que seria extensão da exposição ao risco químico, físico ou agente biológico, né? Ou situação ergonômica adversa no local de trabalho. Vai ser feito uma avaliação desse agente, né, que foi encontrado em determinado ambiente de trabalho, seja ele químico, físico ou biológico. Com frequência envolve a medição da exposição pessoal, né, de um trabalhador a um risco ou um agente, um desses três que eu acabei de falar para vocês, químico, físico ou biológico, no local de trabalho, né, particularmente na interface relevante entre o ambiente e o corpo, por exemplo. Zona de respiração, zona de audição, avaliação dos dados em termos de limite de exposição ocupacional recomendados, onde tais critérios existirem. Pessoal, para se fazer uma avaliação de um determinado agente, seja físico, químico ou biológico, tem que se utilizar equipamentos específicos para se fazer essa avaliação. Okay? Quando se fala em avaliação, existem duas formas de avaliar. Existe a avaliação qualitativa, existe a avaliação quantitativa. A avaliação qualitativa, ela não utiliza equipamentos, ela não faz medição. A avaliação qualitativa, ela só observa e inspeciona o local de trabalho. Já a outra forma de avaliação, que é a avaliação quantitativa, ela tem que quantificar algo. E para essa quantificação ser feita, tem que ser utilizado alguns equipamentos específicos, de acordo com o agente que vai ser feita a medição. De acordo com o agente que está no local de trabalho, químico, físico ou biológico. É mais comum fazer avaliação quantitativa com agente físico, né? Calor, ruído, por exemplo. Como eu falei para vocês no slide anterior, as duas formas de fazer essa avaliação, existe a qualitativa e a quantitativa. Se for feito, né, uma avaliação quantitativa, embaixo alguns equipamentos, né? Alguns exemplos de equipamentos que são utilizados para ser realizada essa avaliação quantitativa. Aquele vermelhinho ali que tem uma bola em cima, aquilo ali é um termômetro de globo, né, que serve para fazer a avaliação do agente físico calor. O mais à frente aqui, pretinho, que tem o número 1980, é um luxímetro, que serve para fazer avaliação quantitativa de iluminância, de luz, né, iluminância. Aí tem um vermelhinho do lado direito, o menorzinho, que tem 002, isso aí é um dosímetro, que serve para fazer avaliação quantitativa de ruído, que é um agente físico. E tem um por trás lá, que tem o branco lá, o branquinho, e esse mais atrás também é um dosímetro e um decibelímetro. Os dois, ambos, servem para fazer avaliação do ruído, que também é uma avaliação quantitativa, um agente físico. Aí tem um azulzinho lá atrás, que tem aquelas pás, né? Aquilo ali serve para fazer a avaliação do vento, a velocidade do vento, para quantificar a velocidade do vento. É um anemômetro, serve para quantificar a velocidade do vento. E por final, aquele amarelo ali está parecendo com um medidor de gás, né? Ele é um equipamento para fazer a medição de gases, muito comuns em ambientes confinados. Quando se trabalha em ambiente confinado, a NR33 fala sobre isso. Quando se trabalha em ambiente confinado, o que seria um ambiente confinado de forma bem rápida, já que a gente está se falando aqui numa turma do S1, né? Ambiente confinado é um ambiente que não foi projetado para o ser humano ficar ali muito tempo, porque lá pode ter excesso ou falta de oxigênio, né? E isso aí não é bom para a gente. Isso que se chama ambiente confinado, né? E também o espaço é limitado. Então, portanto, antes de exercer uma atividade em um ambiente considerado confinado, é interessante que faça uma avaliação quantitativa para saber a quantidade de gás que está ali presente. E além de se saber a quantidade de gás ali presente, saber qual tipo de gás que está presente ali. Pode ser que seja um gás que extremamente que gere uma explosão, né? Isso também não é interessante, ok? E o equipamento que se faz essa avaliação quantitativa é esse amarelinho aí, ó, medidor de gases. E o último ponto
avaliou, reconheceu, antecipou, né? Antecipou, reconheceu, avaliou, agora o controle, né? Do agente, seja ele químico, físico ou biológico, ou situação ergonômica adversa, por procedimento, engenharia, ou outros meios onde a avaliação indique que é necessário fazer esse controle, né? É o último ponto lá daquele fluxograma que eu apresentei lá no início da aula. Existe uma hierarquia das medidas de controle dos riscos ambientais. Pessoal, é interessante que a gente primeiro conheça o que seria riscos ambientais. De acordo com o conceito da área da saúde e segurança do trabalho, riscos ambientais, quem são eles? São os agentes considerados, e sejam eles físico, químico ou biológico. Okay? O risco, se ele for físico, químico ou biológico, risco ou agente, tanto faz. Se for físico, químico ou biológico, esses são considerados riscos ambientais. Quando ele fala riscos ambientais, esse ambiental aí que ele está falando é o meio ambiente, a Amazônia não, viu pessoal? Esses riscos ambientais é o ambiente de trabalho, o local de trabalho. Riscos ocupacionais ou riscos ambientais, tanto faz. Eu estou falando do ponto de vista da saúde e segurança do trabalho. Esses riscos ambientais aí, viu? Não são riscos ambientais da área do meio ambiente, não tem nada a ver. Riscos ambientais do local de trabalho do determinado empregado. Bem, aí tem essa hierarquia das medidas de controle, né, dos riscos dos locais de trabalho, dos riscos ocupacionais, dos riscos ambientais, tanto faz. Primeiro é a fonte, né, ele botou ali uma medalha, né, ouro, prata e bronze, né, para representar que a fonte, em relação à hierarquia das medidas de controle, é a primeira que deve ser feita. Se você não conseguir atacar a fonte, né, ou seja, se você não conseguir substituir os materiais, modificar os processos e equipamentos lá na fonte, você vai fazer o quê? Vai fazer o segundo ponto ali, que é o que está de prata, né? A trajetória, né? Você vai tentar ventilar a trajetória, vai tentar enclausurar. O que seria enclausurar? É fechar, né? Cobrir, ok? Determinada coisa aí. E o terceiro ponto, que está ali de bronze, é o indivíduo. Como é que você fazia aí? Como é que se faz isso? Medidas administrativas utilizando-se o EPI, Equipamentos e Proteção Individual. Então, portanto, percebam, sempre quando se fala em medida de controle, isso é questão de concurso público, porque eu sempre falo de concurso público, né, que eu já fiz muitos concursos na minha vida. Não passei em alguns e passei em outros, ok? Então eu tenho uma certa experiência. E sempre nas minhas salas de aulas com os alunos eu gosto de falar, por exemplo, essa questão aqui, pessoal, essa questão aqui é de concurso, essa outra aqui também é de concurso, sempre eu falo isso. Quem pretende seguir na área com força, né, com dedicação e interesse, sempre eu dou essas dicas aí de concurso público. Vários alunos, inclusive do campus de Morada Nova, já passaram em concurso público. Foram meus alunos. Prefeituras da vida aí, enfim. Então, portanto, ó, sempre quando se fala em medida de controle, o EPI é a última medida a ser tomada. Porque o EPI, ele só vai proteger um trabalhador, ele é de forma individual, ele protege o trabalhador. Quando você trabalha na fonte, você não está protegendo só um trabalhador, você está protegendo o ambiente de trabalho em si, né? Ou seja, você está protegendo aqueles envolvidos naquele ambiente de trabalho, mais do que um funcionário. Por isso, quando se fala em medida de controle, sempre o EPI deve ser a última medida a ser tomada. Mas, infelizmente, a gente sabe que muitas empresas utilizam primeiro e só o EPI como forma de controle, né, de algum risco ambiental. A higiene ocupacional, portanto, foca essencialmente em uma abordagem preventiva. Pessoal, não é só a higiene ocupacional que foca numa abordagem preventiva. A saúde e segurança do trabalho em si, por si só, ela trabalha, né, essencialmente numa abordagem preventiva. Porque uma abordagem preventiva ela é mais barata do que você trabalhar numa abordagem corretiva, né? Você corrigir algo que já aconteceu, né? Ou seja, não teve uma prevenção antes. É muito mais barato para a empresa, para o empresário, trabalhar na prevenção, mas infelizmente tem muitos empresários que não conseguem perceber isso. Então, portanto, a abordagem preventiva por meio da minimização, né, redução, né, da exposição aos agentes físicos, químicos e biológicos no ambiente de trabalho e a adoção de boas práticas ergonômicas. Então, basicamente, a HST, né, Higiene e Segurança do Trabalho, a gente vai ver isso aí. Ó. Esses agentes aí, físicos, químicos e biológicos, que tem essas cores aí, ó, verde, vermelho e marrom. Pessoal, essas cores aí, verde, vermelho e marrom, elas são essas cores, não é porque eu quis que elas fossem essas cores, não. Porque
cada cor representa um determinado agente. A cor verde sempre vai representar o agente qual? Físico. A cor vermelha sempre vai representar um agente presente em um determinado ambiente de trabalho. Que agente é esse? Químico. E por final, a cor marrom sempre vai representar o agente presente em um determinado ambiente de trabalho. Que agente seria esse? Biológico. Mais uma vez, quem pretende fazer concurso público, essas cores aí geralmente caem perguntando. Verde físico, vermelho químico, marrom biológico. Falar um pouco agora da parte da HST no campo da saúde ocupacional, né? Eu não sou médico do trabalho, mas eu irei abordar de forma bem rápida alguns conceitos que são importantes para a gente, para facilitar a nossa vida no decorrer da disciplina, né? No campo da saúde ocupacional, né? Ou seja, no campo da saúde e do ambiente de trabalho, né? Há diversas disciplinas especializadas na proteção da saúde, além da higiene ocupacional, as quais têm um importante papel no esforço para proteger a saúde dos funcionários, clientes e o público, que podem ser afetados pelas atividades de trabalho. Essa abordagem seria mais interessante para um médico do trabalho, né? Um profissional da área da saúde ocupacional. Perceba como a saúde e segurança do trabalho, né? Como o curso técnico de segurança do trabalho ele é amplo, né? Ele tem a parte mais técnica, né? Que é voltada para o engenheiro de segurança do trabalho, que é o meu caso, né? Eu sou engenheiro de segurança do trabalho, mas também tem a parte da saúde ocupacional, que é mais voltada para o médico do trabalho. Como eu não sou médico do trabalho, eu não irei entrar em detalhes, né? Mas é interessante que vocês saibam que existe isso aí, beleza? E lá no S4, salvo engano no S4, vocês vão ter uma disciplina de medicina do trabalho. A professora que está sendo atualmente não é uma médica do trabalho, mas ela é da área da saúde, né? Ela era educadora física, tem especialização na área, enfim. Vocês vão aproveitar bastante quem chegar até o S4. Espero que todos cheguem, né? Existe uma área, uma linha de pesquisa da área da saúde ocupacional, é a medicina ocupacional, né? Cobre a prática clínica, né? Que são os médicos, né? Assim como a enfermagem está relacionado ao efeito do trabalho sobre a saúde e da saúde no trabalho, né? A medicina ocupacional. Existem empresas que prestam serviço nessa área de medicina ocupacional, né? Elas prestam consultorias, como assim? Algum funcionário de determinada empresa esteja precisando de um ASO. O que seria um ASO? Atestado de saúde ocupacional. Aí ele vai procurar uma empresa do ramo da medicina ocupacional que tem esse profissional habilitado, né, para fazer, né, para emitir esse documento chamado ASO, Atestado de Saúde Ocupacional. E só quem pode fazer esse documento, só quem pode emitir esse documento é quem? É o médico do trabalho. Okay? Quando eu entrei em algumas empresas, que eu já trabalhei em uma universidade privada, eu passei por um médico do trabalho e ele me deu, né, esse ASO, esse documento que tem que ter todo profissional quando vai exercer uma determinada função. Outra área da saúde ocupacional, epidemiologia, né? Que nada mais é que relaciona o estudo estatístico dos padrões de doença em grupos de indivíduos, né? A palavra EPI, né? Eu não vou falar EPI, que parece equipamento de proteção individual, melhor falar EPI. EPI significa sobre, né? E demo significa população, né? Um estudo sobre populações, né? Elogia estudo, né? E nada mais, na nossa realidade atual, a gente está falando de epidemiologia, né? Está falando de pandemia, né? Nesse negócio aí do Covid, desse coronavírus maluco aí que está acabando com o planeta Terra, né? Ele veio vindo com força, né? Esse negócio desse Covid. Sinceramente, eu pensei que ia ser uma corrida de 5 quilômetros, mas já está sendo uma ultramaratona, né? Ou seja, eu pensei que ia terminar bem antes do que está acontecendo esse negócio aí. É uma loucura isso, esse negócio desse Covid aí. Então, enfim, EPI, né, significa sobre, demo, população, elogia estudo, ou seja, estudo sobre a população de forma geral, né, sobre as suas doenças e suas causas. Tem muito a ver com Covid, né, por isso que o nome é pandemia, né, que a gente fala muito, escuta muito nos telejornais aí. Outra área, outra palavra, né, que é interessante a gente conhecer na saúde ocupacional é toxicologia, né, relacionada à previsão, né, e à avaliação dos efeitos de substâncias químicas, isso é específico sobre agente químico, né, sobre organismos vivos, especialmente o homem. Aí tem uma enfermeira, uma profissional da área da saúde avaliando ali uma amostra de sangue, né. Eu botei uma imagem aí para representar o que está dito acima. Pessoal, então é isso. É interessante que a gente conheça essa parte da saúde ocupacional, mas só de forma bem rápida,
Até porque aqui não é um curso de enfermagem do trabalho, por exemplo. Aqui é um curso técnico em segurança do trabalho. Mas é interessante que a gente conheça esses conceitos aí. É isso, até a próxima.